Boa tarde aí a todos do curso de Otimização Estrutural da pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica. A partir de hoje, então, o curso vai ser liderado aí pelo professor Marcelo Araújo da Silva, que eu tive a honra, né, a grata satisfação de ser o orientador dele há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, né, acho que foi isso. Por aí, por aí. E é um grande especialista na área de otimização e principalmente de otimização estrutural, né? E, então eu passo o bastão aí para o Marcelo para que ele continue então com o curso de otimização estrutural e, em particular, ajudar aí os estudantes aí na escolha dos temas para os seminários de finais de curso. Aí eu já dei só para informar o Marcelo, já dei uma prova e o pessoal foi bem, eu tenho as notas, depois eu passo para você as notas aí. Ok. Então, por favor, muito obrigado pela sua tradicional e sempre agradável aí ajuda. Passo a palavra para você, então. Ok, muito obrigado, professor Rolando. É um prazer estar aqui no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde eu tive a grata satisfação aí de fazer mestrado, fiz especialização também em agronegócio e fiz doutorado, fiz 2 pós-doutorados, tanto o doutorado quanto os 2 pós-doc aí foi com o professor Rolando Brasil. Fiquei aí 14 anos na Poli, né, a primeira empreitada minha, fazendo esses cursos todos aí. Estou tendo imenso prazer em estar retornando aqui agora nessa disciplina, dividindo essa disciplina com o convite do professor Rolando. Agradeço aí, professor Rolando, por ter me convidado a participar dessa disciplina juntamente contigo. Tá? Bem, nós vamos falar hoje aqui sobre otimização estrutural, que é o tema do curso, né, a disciplina de otimização estrutural, mas nós vamos falar hoje aqui sobre o solver do Excel. O solver do Excel está lá um plug, né, um plugin, vamos dizer assim, é um solver mesmo, como o próprio nome diz, que está lá dentro do Excel, e o Excel aparentemente é uma ferramenta um pouco ingênua ou fraquinha, vamos dizer assim, mas na verdade ela é uma ferramenta muito poderosa. Tem o solver dele, que o solver dele é muito forte, é muito bom para resolver problemas de otimização. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. E também, se a gente aliar com programação em Visual Basic, a gente consegue fazer muita coisa assim extremamente interessante dentro do Excel. Então, bem, nós não vamos chegar a esse ponto, na verdade, no nosso curso. Nós temos aqui alguns objetivos, que no caso seria nós apresentarmos como é que o solver funciona, como que a gente pode resolver alguns problemas com ele, mas realmente dá para fazer muita coisa dentro do solver do Excel. É uma ferramenta muito poderosa e vamos ver aí como é que a gente consegue fazer isso. Vou aqui, então, compartilhar a minha tela e vamos em frente aí com as apresentações. Estão vendo a minha tela aí, professor? Sim. Eu estou sem o microfone desligado, mas estamos sim. Então tá já, obrigado aí. Vamos lá. Então, essa é a disciplina de otimização estrutural, PF 5710. Esse é o primeiro quadrimestre de 2025. Nós estamos aí lá pela semana 9, onde nós estamos falando hoje, nós vamos falar hoje aqui sobre a utilização do solver do Excel, né? Como eu já falei, o professor já apresentou, sou o Marcelo Araújo da Silva, professor lá da Universidade Federal do ABC. Aliás, hoje eu estou aqui no campus, estou dando aula aqui do campus da Universidade Federal do ABC. Eu trabalho aqui na área de engenharia de estruturas e sou professor do curso de engenharia aeroespacial. Quando eu vim para cá também, é o professor Rolando que me incentivou muito, deu muita força para eu vir para cá e poder atuar aqui. Foi um grande prazer. Mudei um pouco a chave, né? Rodei a chave, saí um pouco fora da casinha, porque originalmente eu sou engenheiro civil, formei lá na Universidade Federal de Ouro Preto e estou aqui no curso de engenharia aeroespacial, que foi um grande desafio mudar de área, mas abriu muito a mente.
abriu muito para outros conceitos na área de engenharia de estruturas e algumas generalidades. Então, muito grato novamente ao professor Brasil por ter me incentivado a vir para cá, e vamos nessa. O responsável, o professor titular dessa disciplina, o professor Rolando Brasil, que me convidou para poder participar aqui, e eu fico muito grato mais uma vez. Vamos falar do solver do Excel. Bem, primeiramente, vamos instalar o solver do Excel. Como é que a gente faz para poder instalar o solver do Excel? Vamos lá. Em vez de eu ficar explicando aqui, através dos slides, eu vou direto para o Excel e vou explicar lá dentro do Excel mesmo como que a gente faz para poder instalar o solver do Excel. Vou abrir um novo arquivo aqui, um arquivo novo qualquer aqui, em branco. Abrir não, né? Novo, está aqui. Uma pasta em branco para a gente poder fazer alguma coisa. Bem, o solver do Excel ele não vem necessariamente instalado, mas aí é muito simples, muito objetivo a gente instalar. A gente vem aqui, ó, em arquivo, dentro de arquivo, aqui embaixo nós temos opções, e aí dentro de opções vai aparecer aqui uma série de opções, e a gente vem aqui em suplementos. Suplementos. No caso meu, o solver já está instalado, ó. Ele está aqui em cima, ó. Suplementos de aplicativos ativos, solver do Excel, está aqui. No caso, se ele não tiver instalado, que provavelmente pode ser o caso de vocês, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, suplementos de aplicativos inativos. Então ele vai aparecer aqui embaixo. De qualquer forma, você vai clicar no solver e vem aqui embaixo e vai dar em ir. Aí vai aparecer esse quadrinho, tem várias ferramentas aqui, você clica no solver, dá OK, e ele já instalou. É rapidinho assim mesmo. Se a gente vier aqui em dados, ele vai aparecer aqui, ó. Então, aqui em cima no menu agora, dados, ele vai aparecer aqui no canto. Então, está instalado o solver do Excel. Se eu abrir a janela dele aqui, para a gente poder entender basicamente como que ela funciona. A gente tem uma primeira janelinha aqui em cima, que ó, definir o objetivo. É a célula da função objetivo. Então, se a minha função objetivo, tem que escrever ela em função das variáveis de projeto, nós vamos ver como é que a gente escreve, mas basicamente a gente tem aqui, ó, definir objetivos. Aí eu venho aqui, eu quero saber se eu quero calcular o máximo da minha função, o mínimo ou um determinado valor fixo, por exemplo, igual a 0, igual a 10, ou sei lá, qualquer valor. Normalmente a gente trabalha com problema de minimização, ou o minimização e maximização pode ser definidos de formas semelhantes, onde o máximo de f de x é o mínimo de menos f de x. O professor Rolando já explicou essas considerações teóricas aí. Bem, o que acontece? As células que nós vamos alterar, ela fica aqui, ó, né, nessa outra janela, a gente clica nas células que nós vamos alterar, e aqui dentro desse quadro a gente adiciona as restrições. Vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa entender direitinho como é que isso daí funciona. E aqui tem um quadrinho, ó, que tem que tomar muito cuidado, ó, tornar variáveis irrestritas não negativas, ou seja, tornar as variáveis de projeto não negativas. Tem que tomar um certo cuidado, porque pode ser que tenha variável que seja negativa. Por exemplo, momento fletor, pode ter um momento fletor positivo, pode ter um momento fletor negativo. Tensão, pode ter tensão positiva e tensão negativa. Agora, a área, por exemplo, a área é sempre positiva. Se você está lidando com área, sim, você pode colocar isso daqui e tal. E aqui, ó, a gente tem algumas opções de métodos para a gente poder escolher. A gente tem aqui o GRG não linear, que é o que a gente vai usar na maior parte dos problemas. GRG significa Generalized Reduced Gradient, ou seja, o método dos gradientes reduzidos generalizados. Então, Generalized Reduced Gradient. Nós temos também o Simplex, que é para problemas lineares, e tem também uma parte dele aqui que é problemas evolucionários, quando a gente tem variáveis discretas, por exemplo. Variáveis discretas podem ser, por exemplo, vergalhões de construção civil, que a gente tem valores distintos, específicos. Por exemplo, eu não tenho um vergalhão com diâmetro de 11 milímetros, normalmente. Então, por exemplo, se eu pego o CA50, eu tenho lá os diâmetros, que começa lá com 5 milímetros, 6,3,
8 milímetros, 10, 12,5, 16, 20, 22, que não é muito comum, mas tem 25, 32, até 44 milímetros, parece que tem hoje. Então, nesse caso de variáveis discretas, a gente usa o evolucionário. Na maior parte dos problemas aqui, a gente vai usar o próprio GRG não linear. E aqui dentro a gente tem algumas opções, ó, opções. Então, por exemplo, ó, precisão de restrição. Sei lá, quando a gente está lidando com o GRG, por exemplo, a gente está lidando com métodos interativos. Esses métodos interativos, ele vai caminhando, 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 e chega uma hora que ele vai ter que parar. E a gente define aqui a precisão que a gente quer. A gente está aqui com a precisão, se não me engano, de 10 a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a menos 6. Né? A precisão aqui que a gente está usando. Aí tem outras questões, por exemplo, escala automática, etc. e tal. Então tem muitas opções aqui, coisas que, na verdade, eu talvez não tenha nem usado todas já. Mas tem aqui como a gente fazer várias opções aqui dentro. Se for do GRG também, critério de convergência, e quando é evolucionário, tem aqui as questões relativas a eles. Mas vamos cancelar aqui, vamos fechar e vamos voltar então para a nossa apresentação de slides aqui. Então, voltando aqui para a nossa apresentação de slides agora, a gente tem então instalando o software, como eu falei lá. A gente vai lá em arquivo, a gente vai em opções, clique em suplementos, depois você vai na caixa gerenciar, selecione suplementos do software do Excel, clique em ir, e aí é só seguir as instruções que ele vai instalar. De novo, voltando para a caixinha, essa primeira, então, como eu já falei, é a função objetivo. Aqui é o tipo de otimização, se ele é máximo, mínimo ou um certo valor. Aqui é onde nós vamos colocar as nossas variáveis de projeto. Aqui é onde nós vamos colocar as restrições. Aqui nós vamos escolher o método de otimização e nós vamos clicar aqui em resolver para poder resolver os nossos problemas. Eu vou pular, eu vou começar do exemplo 2, que é mais simples, para depois ir para o exemplo 3 e, por último, para o exemplo 1. Eu passei os slides para vocês agora há pouco aí, pelo WhatsApp, passei os arquivos o arquivo em PDF, quem quiser acompanhar. Mas vou começar, então, com o exemplo 2, coluna sobre carga axial. Então, eu vou voltar lá para o Excel daqui a pouco, para a gente poder ver como é que a gente resolveu esse problema. Mas vamos visualizar aqui primeiro como é que nós estamos imaginando esse problema aqui, como é que nós formulamos esse problema. Então, primeiro, a gente tem uma coluna engastada em balanço, a seção transversal dela é em anel circular, o raio médio é R, observe, raio médio é R, e a espessura dela é T. Ela tem um certo comprimento, 5 metros de comprimento, e ela está submetida a uma carga aqui na ponta. Observe, a gente tem duas verificações básicas em uma coluna submetida, um elemento de barra submetido à compressão. A primeira seria o esmagamento dessa coluna, ou seja, a tensão que está atuando, ela tem que ser menor do que uma certa tensão admissível, vamos dizer assim, ou uma tensão de ruptura, uma tensão de escoamento, ou seja, que tem a ver com o material propriamente dito, com a resistência do material, ou seja, a tensão que está atuando tem que ser menor ou igual à tensão admissível do material. E uma outra é a questão de flambagem. Quando isso daqui flambar, a gente tem a carga crítica de flambagem, que também é uma outra restrição. Além das restrições de carga de flambagem e do esmagamento, vamos dizer assim, desse elemento estrutural, a gente tem que tomar cuidado com algumas restrições geométricas. Por exemplo, o raio não pode ser, a espessura, perdão, não pode ser maior que o raio, porque senão forma uma seção onde a espessura é maior que o raio, é uma seção inviável geometricamente, ela não existe geometricamente. O raio não pode ser negativo, a espessura não pode ser um número negativo. Então, tem algumas restrições que a gente tem que colocar também aqui para que o nosso projeto seja viável. E aqui alguns outros dados, aquela força que está atuando lá em cima de compressão, ela é de 10 meganewton, ou seja, eu sou da época da tonelada, né, professor? Então, são 100 mil newton, 10 milhões de newton, né? 10 vezes 10 à sexta, se eu dividir por 10 à quarta, nós estamos falando de 1.000 toneladas de carga. Então, essa 10 meganewton aqui, no meu linguajar aqui de engenheiro, significa 1.000 toneladas de carga. Então, é uma carga significativa de compressão. 1.000 toneladas já não é uma carguinha tão simples assim. O material é aço.
A tensão admissível também do material tipo aço, 248 MPa, e o módulo de elasticidade de 207 gigapascal, também compatível com aço. Nós temos duas variáveis de projeto, que é o raio médio e a espessura. Então está aqui a nossa variável de projeto. A variável x1 é o raio e a variável x2 é a espessura. A função objetiva é a massa. Então, como nós estamos lidando com o raio médio, a área o perímetro médio seria 2πr. Vezes a espessura vai dar a área da seção transversal. Vezes o comprimento vai dar o volume e vezes a densidade vai dar a massa. Ou seja, a função objetivo nossa é a massa. O que a gente quer? A gente quer variar, então, o raio e a espessura para obter a menor massa possível, lógico, para resistir essa carga para esse determinado material. Aqui estão as nossas restrições. Como eu falei, tensão admissível, carga de esmagamento. A força dividido pela área, novamente, né? A área 2πr vezes a espessura. R é o raio médio. Então, essa tensão aqui, ó, observe, ela tem que ser menor. Se eu jogar isso aqui para o outro lado, essa tensão aqui, que seria a tensão de compressão, ela tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Então, está aqui, do ponto de vista escrito de uma forma matemática, compatível com a nossa formulação de otimização. Né? Isso significa que o quê? Que a tensão que está atuando tem que ser menor que a tensão admissível. A carga que está atuando tem que ser menor do que a carga crítica de flambagem. Então, está aqui a carga crítica de flambagem. Se vocês lembrarem a fórmula da flambagem de Euler, é π² vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Essa coluna, o comprimento de flambagem dela é 2Ls, né? Lembra, né? Ela tem L, então ela vai flambar de acordo com essa forma aqui que eu estou mostrando aqui, ó. Né? Então o comprimento de flambagem dela é 2L. Elevado ao quadrado, vai ficar 4L ao quadrado. O I, que é o momento de inércia, fica πr ao cubo vezes T. Né? Formulazinha. Bem, de qualquer forma, essa é a carga crítica de flambagem. O raio tem que ser positivo, óbvio, a espessura tem que ser positiva, e tem mais uma outra restrição aí que a gente tem que colocar, é que a espessura tem que ser menor que o raio. Senão vai dar, como eu falei, uma seção irreal. E aqui eu vou voltar agora lá para a planilha do Excel para explicar lá na planilha do Excel essa questão aqui. Exemplo 2, está aqui, ó. Então, você vê que a formulação dentro do Excel é bem sucinta. Eu não gosto de usar a palavra simples, não, porque eu acho que a palavra simples diminui a importância do nosso trabalho. É simples para quem sabe, né? É simples para quem fez engenharia ou estudou estruturas, para quem está estudando otimização, etc. e tal, aí fica simples, né? Senão, fica realmente difícil de se fazer. Bem, então, de qualquer forma, nós precisamos criar células aqui, ó, que são as nossas variáveis de projeto. Então, tem as células aqui, ó, a célula B1 e a célula B2, é onde nós estamos colocando as nossas variáveis de projeto. Aqui está em inglês, né, mas é o raio médio e a espessura. Aqui a gente colocou uma célula, a densidade, que ela não varia, fixa. Aqui o comprimento da peça também, nós botamos aqui dessa célula, módulo de elasticidade, tensão admissível e carga axial. A função objetivo tem que ser escrita em função das variáveis de projeto. Então, está aqui ela. Então, ela vale aqui, como a gente já colocou lá atrás, né? 2πr vezes a espessura, vezes o comprimento, vezes a densidade. Então, está a fórmula dela aqui. Né? Observe que a variável x1 e a variável x2, que são as variáveis de projeto, respectivamente o raio médio e a espessura, elas têm que estar na função objetivo. Senão, como é que é um problema de otimização? É determinar as variáveis de projeto que minimizam a função objetivo sujeita a restrições. Então, a gente pode definir o nosso problema de otimização aqui para variáveis contínuas como sendo determine as variáveis de projeto que minimizam a função objetivo submetida às restrições. E aqui estão as restrições. Ó. Essa restrição é a restrição de tensão, a gente escreveu aqui. A tensão de compressão tem que ser menor ou igual à tensão admissível que está aqui, ó. Então, é o que está escrito aqui nessa célula. E a carga de flambagem tem que ser menor ou igual à carga crítica. Vamos começar aqui com um raio, por exemplo, de 20 e uma espessura de 1 centímetro.
e vamos ver o que acontece. Então, vamos lá, dados, solver. Então, a gente veio, né? Dados, abriu a janelinha do solver. Ela já está montada. Objetivo. Como é que é? Eu venho aqui, ó, e clico exatamente em cima da minha função objetivo, que é o B9, ó, B9. Ó, cliquei, ele está ali. Eu quero o mínimo de B9. O que eu vou variar? Eu venho aqui, ó, eu posso tirar, vou tirando, ó. Primeiro, vamos lá, vou tirar o B9 e vou colocar ele de novo. É só clicar em cima que ele aparece ali, ó. As minhas variáveis de projeto é o raio e a espessura. Eu clico ali, ó, ela já aparece aqui. Restrições. Vamos lá, eu vou apagar todas as restrições e vou colocar de novo. Então, eu vou excluir, excluir, excluir e excluir. Então, estou sem nenhuma restrição. Vamos adicionar. Primeiro, vamos adicionar a restrição relativa à tensão. Então, adicionar. Ó, eu tenho que... Vai abrir essa janela. Então, eu tenho que... Essa célula aqui tem que ser menor ou igual a 0. Vou adicionar uma próxima. Essa célula aqui, que é a restrição relativa à flambagem, tem que ser menor ou igual a 0. Ok, ó, as duas restrições já apareceram aqui. Eu posso simplesmente falar o seguinte também, ó, vou acrescentar outra restrição. Adicionar. Eu vou dizer que a espessura ela é menor ou igual ao raio. Ou seja, eu tenho que ter a espessura menor que o raio, senão eu vou criar uma função que não existe. E o fato do raio e a espessura serem positivos, eu só simplesmente clico aqui, ó, tornar variáveis irrestritas não negativas, ou então eu posso inserir também, ó, adicionar. Eu quero que essa célula seja maior ou igual a 0, ok? Adicionar mais uma. Eu quero que essa célula, que é a da espessura, seja maior ou igual a 0. Se eu não errei nada, está tudo certo. Ok? Então vamos lá, vamos rever as restrições. Ó, B1 tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, o raio tem que ser maior ou igual a 0. B11, que é a restrição de tensão, tem que ser menor ou igual a 0, tá certo? B12, que é a restrição de flambagem, tem que ser menor ou igual a 0, tá aqui. Depois, B2, que é a espessura, tem que ser menor ou igual a B1, que é o raio, ou seja, a espessura tem que ser menor ou igual ao raio, tá certinho. E por último, B2, que é a espessura, tem que ser positivo. Como eu falei, essa restrição de que elas têm que ser positivo, bastaria eu clicar aqui, ó, tá? Mas beleza, deixa ela ali que não vai fazer mal para ninguém. Resolver, tá aí o valor o valor ótimo já. Ó, essa restrição zerou, que é a restrição de tensão, ou seja, essa restrição ela está no limite, né? Ela tá é uma restrição ativa que a gente fala. E observe que a carga crítica de flambagem ela está folgada. A gente pode ter esse problema, né? Se a gente for olhar no livrinho que o professor disponibilizou os capítulos aí para vocês, esse problema ele possui infinitas soluções. Por quê? A gente tem que essa restrição aqui, ó, de tensão, ela, se você for analisar, ela é uma função que ela é paralela à função objetivo. Então, quando a gente vai traçando, se for traçar um mapa de iso funções objetivo, ó, então eu tenho aqui, ó, por exemplo, a função objetivo igual a 1.000 quilogramas, dá essa curva. Essa aqui, ó, função objetivo igual a 1.500, dá essa. Função objetivo igual a 2.000, dá essa. E essa é a função objetivo ótima. Tá aqui, ó, ela. Se a gente for olhar, a restrição G1, ó, ela é paralela à função objetivo, às isofunções objetivas. Então, daqui para cima, qualquer ponto que eu pegar é viável. Tá, então vamos pegar um ponto que esteja dentro dessa margem aqui. Vou entrar 0,2 aqui, ó. Na verdade, vamos entrar 0,15, vamos ver. 0,15 e essa espessura aqui em torno de 0,04, 0,04. Solver, resolveu. Chegou no valor ótimo também, e ela convergiu por 0,16 e 0,04 aproximadamente. Então é mais ou menos esse ponto que está aqui, ó, que está no limite. Daqui para cá não, eu vou ter soluções únicas. Não vou ter mais várias soluções. Mas a solução está aqui, então, ó. E qualquer ponto aqui, ó, daqui para cima, é um ponto ótimo. Se vocês forem lembrar,
guarda esse número, ó, 1579. Vamos adotar aqui, ó, 04, 0,01. Solver, resolveu. Tá aqui, ó, 1579, outro ponto, ó, 05001. Então, ou seja, coincidentemente, essa restrição ela é paralela às curvas de ISO funções, objetivo. E, consequentemente, daqui para cima, qualquer ponto é um ponto ótimo. Então, esse problema é um problema peculiar em função disso. Vamos, de novo, deixar próximo do que a gente quer aqui, ó, desse tracinho aqui, ó, adotado. Vamos entrar com o diâmetro de 0,16, o raio, perdão, de 0,16, a espessura de 0,04, solver, resolver. Ele convergiu mais ou menos para isso, né? 0,16. E o valor da função está aqui, ó, 1579,27. De novo, a gente tem que a tensão de compressão ela está ativa e a carga de flambagem ela está folgada. Né? É isso. Aqui eu rodo de novo e tal, mas basicamente é isso. E esse exercício está lá também no livrinho do capítulo que o professor provavelmente disponibilizou para vocês, que é o uso do software do Excel. Esse exemplo está lá. Vamos voltar aqui para os slides nossos, para a gente tentar acompanhar de lá, então. Pode falar, professor. Eu só queria chamar a atenção para o G1 e o G2, que eles têm um formato um pouquinho diferente um do outro, né? Vocês vejam que no G1, as variáveis de projeto, elas estão aqui do lado esquerdo da equação, né? Quando o sigma está do lado direito. Então, quando você passa o sigma para cá, as variáveis de projeto estão aqui. Agora, nessa segunda da flambagem, as variáveis de projeto estavam do lado direito, né? E foram passadas aqui para o lado esquerdo, né? Então, é diferente, conceitualmente é diferente, né? Então, precisa tomar A cuidado. expressão delas é diferente também, né? Mas elas conceitualmente são diferentes, né? Que você vê que aqui você fica com alguma coisa que é função das variáveis de projeto, menos a tensão admissível, né? Enquanto que na outra você fica com a carga de flambagem, menos alguma coisa que é função das variáveis de projeto, né? Então, isso às vezes dá nó na cabeça, tá? Então precisa tomar cuidado. Isso é a solução que ele acabou encontrando. Aqui o raio médio, a espessura, que são as variáveis de projeto, densidade, etc. E tal, tudo aquilo que eu expliquei lá. Ó, aqui a fórmula bem aberta, a fórmula da massa da estrutura, aqui a fórmula da restrição 1 e a fórmula da restrição 2. E aqui o valor inicial adotado. Observe que isso aqui está no livro lá, tá? Observe que aqui, ó, coincidentemente, a gente adotou o raio menor do que a espessura, que é inviável geometricamente, mas ele convergiu para um valor. E a gente usou também o GRG não linear, obviamente, né? GRG não linear, que a gente mostrou. Eu não chamei atenção para isso, mas vamos voltar lá na planilha. Se a gente ligar o solver aqui, ó, o método que a gente escolheu foi o GRG não linear, tá aqui, ó. Né? Bem, e aí, mandando rodar o solver, ele chegou nesse valor ótimo, que é aquele valor de 1.579 quilogramas, né? E, de novo, ó, a restrição de tensão ela está no talo, está no limite, é o bound line, que a gente chama também, ou ela está ativa também, outra maneira de dizer, e a restrição de flambagem está folgada. Então, e aqui estão os valores ótimos que a gente chegou, e aqui está o valor da massa. Bem, então acho que esse exemplo era isso, a coluna sobre carga axial. Vamos passar para o segundo probleminha. Aqui é uma viga agora, é o exemplo 3, né, mas na verdade é o segundo problema que eu vou mostrar. É uma viga biapoiada, ela tem um certo comprimento de 10 metros, seção transversal dela é retangular, ela tem uma carga bem no meio do vão. Essa carga agora sim, hein? 20 toneladas de carga, está aqui atuando no meio do vão. O material é concreto, então possui uma densidade aí de 2.500 kg por metro cúbico e tem uma tensão admissível em torno de 20 MPa. Nós vamos trabalhar aqui só com a tensão de compressão no concreto. Óbvio que se aqui for concreto armado, tem que fazer todo aquele cálculo do concreto armado, etc. e tal, que tem muitos exemplos também na internet de otimização que você pode pegar, que trabalha com isso.
Mas, basicamente, a gente vai considerar aqui apenas a restrição de tensão de compressão no concreto. A resistência à tração do concreto ela é menor, é em torno de 10 vezes menos do que a resistência à compressão. Nós vamos trabalhar aqui apenas com a restrição de tensão, e no caso, por ser concreto, a restrição de compressão. Quais são as variáveis de projeto nosso? As dimensões da seção transversal. Então está aqui, ó. A largura é a primeira variável, x1, a altura é a segunda variável. Então o vetor das variáveis de projeto está aqui. A função objetivo é a massa da viga. Então vale a densidade da viga vezes o comprimento vezes a área da seção transversal. Tá aqui. Restrições. Tensão admissível. Se a gente for analisar, o momento máximo que ocorre, nesse caso aqui, ó, é PL sobre 4. Esse é o momento máximo. E o módulo de resistência à flexão é BH ao quadrado sobre 6. Então, se eu pego PL sobre 4 e divido por BH ao quadrado sobre 6, que vai dar tensão, né? A tensão é M sobre W. M, o momento fletor, W, módulo de resistência à flexão. Momento, PL sobre 4. W, BH ao quadrado sobre 6. Então, vai dar essa conta aqui, ó. 3 meios de PL sobre BWH ao quadrado. Isso tem que ser menor ou igual do que a tensão admissível. Então, a tensão de compressão tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Outra condição que a gente colocou aqui é que a altura tem que ser maior do que a largura, e ainda nós consideramos uma largura mínima de 20 centímetros e a altura mínima de 20 centímetros também. Se eu colocar que a altura tem que ser maior que a largura, teoricamente eu poderia ter eliminado essa restrição aqui, né? Mas deixa aí, porque a bunda não atrapalha. Vamos nessa. Normalmente, né? Vamos voltar lá para a tabelinha do Excel. Exemplo 3. Então, a gente tem aqui as variáveis de projeto, novamente. Então, B1 é minha variável de projeto, que é a largura. B2, a célula B2, é a altura da viga. Aqui são valores constantes, que não mudam ao longo do processo iterativo, que é a densidade de 2.500, o comprimento, a tensão admissível e a carga pontual. Tá aí. Aqui já é a função objetivo, ela é escrita em função das variáveis de projeto. E aqui estão as restrições. Aquela fórmula da restrição de tensão, está escrita aqui, ó, o valor da tensão menos a tensão admissível. Aqui nós temos a altura menos a largura. Esse número tem que ser positivo, ou seja, a altura tem que ser maior que a largura. Aqui a largura tem que ser maior que 20 centímetros, está colocado aqui. E aqui que a altura também tem que ser maior que 20 centímetros, está colocado aqui. Observe que ela já está no valor ótimo dela, mas vamos começar com um valor meio absurdo aqui, ó. Uma viga de 10 metros de comprimento com seção de 10 centímetros por 10 centímetros. É lógico que a restrição de tensões explodiu, né? Então, foi lá para o caixa-prego. A altura tem que ser maior que a largura. Ela zerou, está igual as duas, então vai dar zero aqui. E aqui estourou também. Observe que as restrições elas têm que ser menor ou igual a zero. Então, essa está violando, essa está violando, essa está violando. E essa está no talo, que é que a altura tem que ser maior ou igual à largura, como as duas são iguais, ela está igual a zero. Vamos mandar rodar o solver aqui, ó, dados, solver. Então, de novo, o solver. Qual que é a minha função objetivo? Célula B8. B8, tá aqui, ó. Quais são as minhas variáveis de projeto? B1 e B2. Tá aqui. Quais são as restrições? Ó, são todas negativas, ó. Tensão admissível, a altura tem que ser maior que a largura tem que ser maior que 20 centímetros e a altura tem que ser maior que 20 centímetros. Está aqui, ó. Se todas têm que ser negativas, ó, essa está violada, essa está violada, essa está violada e a segunda não. Ou seja, o problema está na região que ela é inviável, que a gente chama, uma região não viável. Vamos mandar rodar para ver o que acontece? Escolhemos aqui o GRG não linear, porque o nosso problema ele é não linear. O simplex ele pode ser usado se você tem as restrições lineares e a função objetivo linear. Olha, já convergiu aquele valor que a gente já sabia. Vamos de novo.
Mais um tapinha. Como está em Pascal aqui, ó, você pode ver que ela 0,2 e 0,866. Mas como está em Pascal, e as restrições aqui em megapascal, ou seja, 10 a sexta, sobrou um resíduo aqui. Ó. Quando ele não converge de cara, a gente manda rodar de novo. Solver rodou, ó. Agora beleza, chegou, mas observe que nem mudou as variáveis de projeto, ele já tinha convergido. Foi um resíduozinho matemático acabado ficando ali. Vamos rodar de novo. Solver. Aí nem mexeu de novo. Beleza, então a massa ótima é 433 quilos. A minha seção transversal ficou uma viga de 20 por 90 de altura. Tá coerente, né? Se a gente pegar aí uma viga de 10 metros de vão, aquele chute lá que a gente dá, aquele valor que é 10%, a altura tem que ser aproximadamente 10% do vão. Se a gente está aí com 87 centímetros, quase que 90, né? Quase que 10% do vão aí, né? Dando em torno de 9% do vão à altura. Então, você vê que está um exemplozinho até coerente entre aí as técnicas de design de projeto de viga aí. Vigas residenciais, normalmente, né? Não industriais, né? Bem, mas uma viga residencial de 10 metros de vão também já começa a ficar um projeto já mais exótico, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, a gente fez toda a formulação, colocamos aqui e chegamos à conclusão que essa viga, a altura, a largura e a altura ótimas dela é 20 centímetros de largura por 86,6 centímetros de altura. Isso no talo, né? Exato, né? Que dá uma massa aí de 4.330 quilos, aproximadamente. Bem, vamos voltar lá agora para os slides. Aqui já é o valor ótimo que a gente obteve, mostrando aqui de novo. As variáveis de projeto são x1 e x2, 2.500 é a densidade, 10 metros de vão, 20 MPa de tensão admissível, carga pontual de 20 toneladas. Como eu falei, a função objetivo está aqui, ó, B1, B2, B3, B4, 1, 2, 3, 4, isso aqui, ó. Largura vezes a altura vai dar a área, vezes o comprimento vai dar o volume, vezes a densidade dá a massa. E aqui as restrições também, escritas os valores das restrições. Esses aqui são os valores iniciais, 10 por 10, foi o que eu comecei mesmo lá, ó. Uma viga de 10 por 10 de seção transversal, obviamente que ia estourar tudo, e realmente estourou. Aqui a janelinha do solver. E aqui os valores ótimos obtidos. 4.330 é a massa ótima, e como eu falei, uma viga com 20 centímetros de largura por 86,6 centímetros de altura. Está aqui, ó, o valor ótimo da função objetivo e das variáveis de projeto. É isso aí. Mas vamos agora ainda voltar ao exemplo 1, que é um exemplo um pouquinho mais complicado, que eu vou falar um pouco dele. Esse exemplo 1, a gente pode usar também o solver do Excel, obviamente, para calcular o alto valor de uma certa estrutura. Ou ainda, calcular o valor das frequências naturais de vibração de uma determinada estrutura. As frequências de vibração é muito importante quando nós estamos estudando aí a dinâmica das estruturas, vibrações das construções. Passarelas de pedestre, é muito importante a gente calcular ali as acelerações que vão ocorrer na passarela em função do caminhar dos pedestres, para evitar desconforto dos usuários. No caso ainda de estruturas submetidas a cargas de vento, nós temos a análise dinâmica do vento, que é o caso aqui, ó, análise dinâmica do vento, uma estrutura engastada e em balanço. Nós temos as fundações de máquinas também, que tem a ver com análise dinâmica, que tem tudo a ver com análise dinâmica, e assim por diante. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa estrutura, é uma torre, na verdade, de energia eólica. Então, é uma torre de energia eólica, uma estrutura tronco-cônica, que tem uma certa altura, nós vamos ver direitinho os dados geométricos dela, e a gente usou aqui uma discretização, dividimos em N nós, N elementos também, e a gente considerou a rigidez de cada elemento, EI, considerou a massa concentrada e o deslocamento nodal. Qual que é a ideia? A ideia é calcular a primeira frequência de vibração natural dessa estrutura. Para a gente poder calcular, a gente vai resolver o problema de alto valor.
que, sendo K a matriz de rigidez da estrutura e M a matriz de massa, então eu tenho que colocar lá no Excel, eu tenho que escrever essa matriz K e essa matriz M. E tem que escrever lá também essa matriz K menos lambda M. Eu crio uma célula para o lambda. Lambda vai ser, então, o quadrado da frequência de vibração. Estou procurando a frequência de vibração. Então, o lambda é o que a gente chama de alto valor. Esse aqui é chamado de equação característica e lambda é o alto valor. Então, quando eu fizer lá determinante de K menos lambda M igual a zero, eu vou achar o valor do lambda, que vai fazer esse determinante ser igual a zero. Tirando a raiz quadrada do lambda, eu acho a frequência em radianos por segundo. E dividindo por 2π, eu acho a frequência cíclica da estrutura, que isso aqui é dado em hertz, que é radiano por segundo, e aqui é dado em hertz. Uma torre de telecomunicação, por exemplo, é desejável que essa frequência fique acima de 1 Hz. Por quê? Quando a gente tem frequências da estrutura abaixo de 1 Hz, o efeito dinâmico do vento passa a ser muito significativo. Com as torres de energia eólica é a mesma coisa, só que essas torres elas são muito pesadas. O motor dela que fica lá em cima, o gerador, né, as pás, juntamente com o gerador, aquele conjunto lá pesa mais de 100 toneladas, colocado no topo da torre. Então, se a gente for exigir que essa torre tenha uma frequência maior do que 1 Hz, vai dar uma torre gigantesca que ela é inviável financeiramente, até do ponto de vista de engenharia, provavelmente. Então, no caso das torres de energia eólica, uma das restrições que tem é que a primeira frequência seja maior do que meio Hz. Essa é uma das, num projeto de uma torre. Mas aqui nós não vamos fazer o projeto da torre. Aqui nós vamos usar o solver do Excel para calcular essa frequência aqui. Ó. Então nós vamos criar uma célula lá, onde é o determinante, e impor que esse determinante seja zero, variando o lambda. Ok? Vamos nessa então. No topo, lá em cima, de 2 metros, 200 centímetros, uma espessura lá na ponta da torre de 0,93 centímetros. O diâmetro vai variando, ela é cônica, tronco cônica, então ele chega na base lá embaixo com 708 centímetros, ou seja, mais de 7 metros de diâmetro na base, e a espessura lá embaixo é em torno de 1 centímetro. Observe que a espessura não mudou muito. Isso aqui, esse dado, essa fotografia aqui, dessa tabela, a gente tirou de um trabalho, que foi um pós-doutorado, que eu fiz na Universidade Federal do ABC, onde eu trabalho hoje. Antes de eu trabalhar aqui, eu vim fazer um pós-doutorado aqui sob orientação do professor Reolando Brasil, e nós estudamos torres metálicas de energia eólica. E essa aqui é uma fotografia que a gente tirou dessa pesquisa de pós-doutorado. Então, nós projetamos uma torre de 60 metros e o valor ótimo deu essas características. Só que o objetivo agora não é otimizar a torre já foi otimizada. O objetivo agora é usar o solver do Excel para calcular a primeira frequência de vibração dessa estrutura. O material, eu já citei a aço, está aqui a densidade dele, e a carga concentrada no topo, que eu falei que era mais de 100 toneladas, está aqui, 104 mil quilos, que tem a ver com o gerador, lá em cima, a nacelle e o peso das pás. O valor inicial que a gente adotou um lambda, que vai ver lá no Excel como é que é, mas adotamos um lambda de 40, blá, 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 já vou direto lá para o Excel para facilitar o nosso entendimento. E vamos abrir agora o exemplo 1. Esse exemplo 1 ele está cheio de planilhas linkadas aqui e tal, ele está dando meio que uns piripaque aqui. Vamos ver se a gente consegue sair do piripaque. Saímos. Bem, essa é a planilha, então. Vou focar na parte primeiro, do problema de determinar o lamb aqui é o lambda, é o quadrado da frequência em radianos por segundo. Tá? Tá. Esse lambda ele está igual a 15, aqui que já está no valor ótimo. A frequência calculada em elementos finitos deu 0,62 Hz, e a gente vai chegar aqui, observe que a gente vai chegar a 0,62. Mas vamos botar um lambda diferente aqui, por exemplo. Vamos botar um lambda de 40. A frequência deu em torno de 1 Hz e tal. Mas como eu falei, aqui dentro, a gente tem que colocar a matriz K, que é a matriz de rigidez. Então, essa torre, nós discretizamos ela em 40 nós. 40 nós, vezes 2 graus de liberdade por nó, a matriz K vai dar 80 por 80. Então, está aqui a nossa matriz K. Ó. É isso aqui. Ó. Vou afastando para a gente ir enxergando ela.
Aqui, ó, ela é uma matriz diagonal bandada aqui, ela, ó. Essa é a matriz K, tá bem longe, ó. E ela é uma diagonal bandada, ó. Observe que ela só tem isso aqui, ó. O resto tudo é zero, e além de tudo ela é simétrica ainda. Se a gente aproximar e for olhar, vamos pegar no comecinho aqui que fica mais fácil. Se a gente aproximar e olhar, a gente vai ver que o que está acima da diagonal principal, por exemplo, é o que está abaixo, ó. 1,78, 1,78, menos 2,37, menos 2,37. Ou seja, além dela ser uma matriz diagonal, uma matriz de rigidez, perdão, diagonal não, bandada, como está aqui, ela é simétrica também. Então, aqui é um desperdício que a gente está fazendo do ponto de vista de memória, porque eu estou armazenando aqui no solver, pegando essa matriz aqui de 80 por 80 e jogando tudo lá no solver. Mas tudo bem. Se a gente fosse usar um programa mais otimizado, o professor Rolando pegou muito essa fase aí onde não tinha memória dos computadores. Né? Hoje a gente não se preocupa tanto assim com a memória dos computadores, porque tem muita. Mas a gente iria armazenar a diagonal principal e essas duas diagonais que estão acima aqui, ó. Você observa que eu tenho a diagonal principal e tem mais duas acima. Então, por que a gente faria isso? Porque eu não preciso armazenar restantes de zero e não preciso armazenar a parte de baixo aqui, que se ela é simétrica, eu já sei o que tem embaixo. Beleza? Tá, mas de qualquer forma, isso são técnicas de programação. Aqui no caso do Excel, eu não estou economizando memória nem nada. Eu botei a matriz K aqui, ó. E a matriz M é chamada de lumped mass. A matriz M é só a massa concentrada nos nós. A gente tem 40 nós. A massa relativa à rotação nós vamos desprezar. E só vai ficar as massas devido à translação, ao deslocamento. Observe, cada nó ele tem um deslocamento horizontal ali e tem uma rotação. Nos graus de liberdade de rotação, vai ficar zero a matriz de massa. E nos graus de liberdade de deslocamento, nós vamos pegar a área de influência daquele nó, ou seja, a massa que está em torno daquele nó, e jogar aqui. Ó. Então, deu no topo, ó, 104, que é praticamente o peso que a gente falou, né? 104 mil quilos, que é o peso do motor, da nacelle e das pás, mais do motor não, do gerador, das pás das nacelles, que é em torno de 104 toneladas, mais um pedacinho do peso da torre, que deu 354 quilos contribuindo ali. Aí nó vem, ó, o peso da torre. Ó. Se a gente tem 60 dividido por 40, cada elemento tem 1,5 metro de comprimento, mais ou menos. Não, mais ou menos não. A gente dividiu em comprimentos iguais. Se eu tenho 60 metros de comprimento da torre e dividir em 40 elementos iguais, vai dar 1,5 metro. Então, ó, 1,5 metro para baixo, a massa concentrada é 730, 776, 822. Ou seja, aqui a gente criou a matriz de massa e observe, ela é diagonal. Ó. Então, zero em cima, zero embaixo, então eu precisaria armazenar só a diagonal dela, né? E se contando que os graus de liberdade de rotação ainda são nulos, talvez, sabendo que eles são zero, não precisaria armazenar também. Aí são técnicas de programação. E aqui eu criei a matriz K menos lambda M. Se eu pegar uma certa seção aqui, ó, deixa eu abrir um pouquinho. Isso. Se eu pegar esse número, ó, ele vale K, que está aqui, ó, menos lambda M. M, tá aqui, ó. K menos lambda M. Então tá aqui a minha matriz K menos lambda M. É isso tudo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui a matriz K, aqui M e aqui K menos lambda M. Beleza, agora a gente pode voltar para o nosso problema de otimização, que é determinar o valor da frequência do lambda. Vamos voltar aqui no cantinho. Então tá. Bem, vamos adotar um valor inicial de lambda. Vamos ver quanto que está lá no slide o valor inicial do lambda. 40, valor inicial. Exatamente, opa. A minha memória está boa. Então, vamos adotar um valor de 40. Observe que o determinante não deu zero. Ó. Bem, se o lambda é 40, a frequência é raiz quadrada de lambda dividido por 2π. Está aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho mais aqui.
Aí. A frequência é raiz quadrada de lambda menos 2π. Então está aqui em cima a fórmula. Raiz quadrada de lambda dividido por 2π. 40, raiz quadrada de 40 vai dar 6, alguma coisa, dividido por 2π, que é 6, alguma coisa, vai dar aproximadamente 1. Tá aqui, ó. O determinante do K menos lambda M tá aqui, ó. Determinante de K menos lambda M. Esse é o determinante. O que a gente quer? Quer que o determinante seja zero. Eu vou variar o lambda de forma tal que o determinante seja zero. E aí tem umas maracutaia aqui, que é o seguinte. O que eu quero é que o determinante de K menos lambda M é essa matriz aqui, ó. AE94, ADF173, que é aquela matriz que eu mostrei para vocês. Só que é o seguinte, estava dando muito erro numérico. Por quê? Observe que os números da matriz de rigidez, eles são muito grandes, ó, da ordem de 10 a 10. Quando eu for calcular o determinante disso, ó, eu vou multiplicando, por exemplo, a diagonal principal, vou multiplicando todos os elementos da diagonal principal. Então eu tenho 10 a 10, vezes 10 a 10, vezes 10 a 10, isso aqui 80 vezes. Vai dar um número absurdo. E aí, uma das coisas que eu tive que fazer foi descobrir uma maneira de fazer o algoritmo convergir, porque o algoritmo não convergia, na verdade nem saía do lugar. Então o que eu fiz? Eu estou calculando o determinante de K menos lambda M, dividindo pelo máximo valor da matriz de rigidez. Aqui, ó, eu tenho uma tabela com os valores da matriz de rigidez. Então, eu peguei o máximo valor da matriz de rigidez, né? Peguei o K menos lambda M e dividi pelo máximo valor da matriz de rigidez. E ainda dividi por um fator escala, que é esse 8 aqui, ó, que eu tive que criar. E depois eu multiplico de novo pelo máximo valor da matriz de rigidez, fora do determinante. Então, a matriz que eu vou calcular o determinante é K menos lambda M, dividido pelo máximo valor das células das componentes de K, dividido ainda pelo fator escala. Ó, se eu colocar a escala igual a 1, ó, esse número está muito pequeno, ó, 10 a 71. Se eu colocar K igual a 20, esse número está muito grande, ó, 10 a 33. Então, eu tive que achar um valor de K e o determinante dava um número razoável, que está dando 140, ó. Menos 140, né? 1,4 vezes 10 ao quadrado. Então, isso foi como eu falei, foi só isso aí já é uma pesquisa, né? A gente tem que descobrir essa fórmula aí, são coisas que acontecem, né? A gente está lidando com problemas na engenharia, que às vezes os números são muito grandes ou são muito pequenos, e às vezes a gente mistura número grande com número pequeno, a gente precisa balancear essas coisas. É isso que a gente acabou fazendo aqui. Bem, então, de qualquer forma, vamos ver o solver do Excel. Dados, solver. Então, o que eu quero? Eu quero que o determinante, ó, que é essa função. Primeiro, a minha função objetiva é o determinante. Então, o determinante de K menos lambda M. Então, o determinante, a minha função objetiva, ó, L14. Eu quero agora que ele tenha o valor de 0 e eu vou alternar a célula L12, que é o lambda. Ou seja, eu vou alternar o lambda de forma tal que o determinante de K menos lambda M seja 0. Resolver. Vamos ver. O valor ótimo seria 0,62, que foi calculado com elementos finitos, que está aqui, ó. E o do solver é esse, ó. Bem, já deu um erro de menos 0,001, já bateu praticamente, né? Vamos rodar de novo. Solver. Aí zerou. Deu o mesmo valor de elementos finitos. Então, a gente já bateu exatamente com o valor de elementos finitos dado pelo STRAP. Tá? Eu rodei também a torre no STRAP, usando essa mesma discretização, etc. e tal. E esse valor aqui, ó, observe que bateu na lata com o valor do STRAP. A frequência dessa torre, então, uma torre de 60 metros de altura, tem 2 metros de diâmetro no topo, 7 metros na base, uma espessura de 1 centímetro de parede, mais ou menos, do topo até em cima. Ela é em aço ASTM A36, então tem um aço comum, que tem uma tensão admissível em torno de 250 MPa. Então, essa torre, com 60 metros de altura, deu uma frequência natural de vibração de 0,62 Hz. É aquilo que eu falei, normalmente nos projetos a gente impõe que essa frequência ela seja maior do que meio Hz. Por quê? Porque senão começa a ter problema de ressonância com a velocidade das pás, as pás estão girando ali, né? Então essa pá gira aí algo em torno aí de meio Hz ou até menos um pouco. E também tem a questão do vento, porque quanto menor a frequência, mais significativas são as cargas de vento. Então, normalmente, a gente impõe que essa frequência seja acima
de um certo valor aí, que é algo em torno de 1000 Hz ou um pouco mais. Ok? Então, aqui foi a solução para determinar outro valor. Mas lembrando, de novo, vou afastar agora aqui, ó, a gente precisa ter aqui a matriz de rigidez, a matriz de massa, a matriz de, essa aqui é a K, né, rigidez, M, que é a matriz de massa, e a gente precisa ter K menos lambda M aqui e mandar fazer o determinante dessa matriz aqui igual a zero, variando o lambda, obviamente, que é o que a gente fez aqui. E, pelo nosso bom caminho do universo, deu certo. Então, é isso aí. Vamos voltar agora aqui para os nossos slides. Então, a estrutura foi discretizada em 40 elementos, de comprimentos iguais, igual a 1,5 m, e assim foram determinadas as matrizes K e M. A tabela 2 apresenta o projeto inicial. Então, a gente começou com 40, estava em torno de 1 Hz. O determinante estava aqui, tem toda aquela. Tem todo. Aquela maracutaia lá que eu falei para calcular o determinante, usando o fator escala e tal. A frequência calculada pelo método dos elementos finitos 0062, a gente começou com um erro grande, ó, de 60%, porque o valor o objetivo teria que ser, né, da frequência tinha que chegar em 0,62 e ele estava com 1 Hz. Então estava com um erro aí de 60 e poucos por cento. Aqui é o valor ótimo, observe que na primeira vez deu esse resíduo, se rodar de novo o resíduo zero, e aí bateu o valor, né? Deu 0,62 Hz, que deveria bater, né? Se a gente levar em consideração que aqui dentro do Excel eu programei elementos finitos, e lá no Strap também, que a gente comparou, elementos finitos, então os dois valores teriam que, teoricamente, bater ou ser muito próximo. O objetivo é o determinante de K menos lambda M, eu quero que esse valor de objetivo seja igual a zero, e vou variar o lambda, que está aqui. E uma restrição que eu coloquei era que o lambda fosse positivo, alto valor seja positivo, porque depois eu vou tirar a raiz quadrada dele, ele tem que ser um número positivo. O projeto ótimo é em torno de deu 0,62, só tem uma variável de projeto, que é o lambda. Aqui deu 1,78. Dá para calcular os outros alto-valores. Pegamos aqui a primeira frequência. Dá para calcular frequências mais altas. É só a gente ir variando aqui, ó, o valor do lambda inicial. Ó, ele convergiu para 0,62. E se eu botar 1000 aqui? Será que ele vai convergir para 0,62 ou vai convergir para a segunda frequência? Ó, já convergiu para a segunda frequência, que é 6 Hz. Ah, se eu botar 500, será que não tem nenhuma frequência intermediária? Solver, resolver. Não, ele convergiu para 0,62. Então, a próxima frequência, se eu tenho 80 graus de liberdade, eu tenho 80 frequências de vibração aqui, né? 80 frequências naturais de vibração. Então, dá para ir calculando os modos superiores também aqui. É só eu adotar como valor inicial de lambda um valor que vai fazer ele convergir para a segunda frequência. Por exemplo, se eu adotar lambda igual a 1000 e mandar resolver, ele vai convergir para a segunda frequência, que é 6 Hz. Se eu adotar 10.000, 1, 2, 3, ele já vai convergir para uma outra frequência. Vamos ver. Aí, ó, já convergiu para 17,9. E assim por diante. Então, dá para ir fazendo ele e convergindo, né, para as várias frequências. Normalmente, a gente pega aí 3, 4, 5 frequências iniciais aí para poder fazer a análise, ok? Análise dinâmica de estruturas. Só também falar um pouco mais dessa planilha, né, aqui, para calcular essa matriz de rigidez e essa matriz de massa, a gente fez uma série de caminhos. Então, essa matriz ela tem aqui uma série de abas aqui, ó, que possibilitou a gente calcular a matriz de rigidez e a matriz de massa dessa estrutura. Não vou entrar em detalhes, porque não faz parte aqui desse exemplo, mas a gente tem essa planilha que ela calcula, dada a altura da torre, o diâmetro, as espessuras, etc. e tal, o material, ela calcula a matriz de rigidez e a matriz de massa da torre. Ok? Aqui os exemplos que a gente já falou. E a aula de hoje é isso daí. Quaisquer dúvidas? Não. Muito obrigado. Estou totalmente à disposição aí. E vou parar de apresentar por enquanto. E
à medida que for tendo algumas dúvidas aí, a discussão, a gente abre novamente a planilha. Eu compartilho novamente a minha tela. É isso aí. Marcelo, eu estou tentando aqui instalar o solver no meu e não está dando certo. O que pode ser? Compartilha a tela com a gente aí, vamos ver. Fecha o Excel e abre de novo primeiro, né? E aí compartilha a tela aí, vamos tentar ver se a gente consegue instalar. Tá vendo o Excel, não? Isso, estou vendo. Agora vai lá em arquivo, né? Certo. Mais, lá em último. Certo. Opções. Certo. Aí sim. Aí do lado esquerdo, suplementos, embaixo. Certo. Aí vai aparecer o solver. Aí ele, solver. Certo. Isso, agora clique em ir. Aqui embaixo. É. Aí clica na janelinha do solver de novo. Uhum. Aí dá OK. Tá. Aí eu acho que ele já instalou. Vai lá em dados. Dados. Aí, o solver Tá já está aí. aqui. Solver tá aqui, tá. Eu tenho um outro exemplo aqui, mas acho que não vale a pena mostrar, que é um pórtico em madeira, com umas restrições de frequência, mas acho que tudo bem, Se deixa quiser para lá. mostrar, fica à vontade. Estamos aqui, ué. 5h20, será que dá? Dá. É que esse pórtico aqui, ele Tem um croquisinho do pórtico para a gente ver como é que é? é um pórtico de 2 colunas e uma viga, tá? Tá. E o X1 a seção é retangular com um B constante de 12 centímetros, né? E o X1 é a altura da seção retangular da viga e o X2 é a altura da seção retangular da coluna, né? E aqui tem a densidade da madeira, a largura da seção retangular, que é constante, 12 centímetros, né? Esse M, o que que é? Esse eu acho que é a massa, uma massa concentrada no meio do vão da viga. Certo. E esse outro M0 aqui é uma massa concentrada nos nós do Do topo topo da coluna. da coluna, isso. O L é o vão da viga, 6 metros. O H é a altura do pilar, 3 metros. Aí ele calcula a frequência, né? Não, esse aqui é a frequência. Agora entendi. Esse M aqui é a massa de um motor em cima do pórtico. Esse OM é a frequência do motor. Aqui é o módulo de elasticidade. Aqui é a taxa de amortecimento, né? 2,5%. E o que será esse sigma aqui? Deve ser tensão admissível, não? Tá. Isso deve ser tensão admissível. Aqui a área da seção da viga, a área da seção da coluna, momento de inércia da viga, momento de inércia da coluna, tudo isso é função do X1 e do X2, né? Tá? Por exemplo, aqui a área, né? É B5 vezes B1, né? O momento de inércia é B5 vezes B1 ao cubo sobre 12, né? O momento de inércia da coluna, o módulo resistente à flexão da seção da viga, módulo resistente à flexão da seção da coluna. Aqui é a rigidez da viga, considerada como biarticulada, eu acho, se não me engano. Aqui, ó, BH, EI, 48 EI sobre L ao cubo, né? Como se ela fosse biarticulada, né? Aqui a massa total da viga, que é a soma do motor mais a massa da própria viga, né? Aqui tem a frequência da viga.
esse beta é a razão, né, lá da dinâmica, né, a razão entre a frequência do motor e a frequência da viga, né? E força cortante, momento fletor, é, é isso aí. E as restrições, né, têm a ver com a frequência, né, agora eu precisava lembrar esse negócio aqui. Ah, tá. A frequência da estrutura ela tem que estar 20% acima da Isso aí, frequência a frequência do motor. natural da viga, né? E Isso. 20% ou 20% abaixo, né? É, isso mesmo. Então tem os 20% aí, né? Esse aqui eu já não sei mais o que que é, mas eu precisaria ter visto isso antes para poder mostrar, né? Não, Mas tá- já está no ótimo já aí ou não? já está no ótimo. Então vai. Deu Então altera aí para, por exemplo, um, 0,02 por 0,2, sei lá. 0,2 por, sei lá, 0,2, né? Vai lá nas restrições embaixo para ver se está estourando. O que for positivo é o que está estourando. Ó. Isso está estourando, né? As outras está dentro, né? Embaixo, né? Que está negativo. Essas primeiras restrições que são as importantes, né? São de frequência. As outras são de tensão, não tem graça, né? A tensão tem que estar dentro da admissível, né? É, as tensões tranquilas, né? Isso não tem É, problema nenhum. O que tem isso. problema são as frequências, né? Então vai lá agora, então, dados, né? É, não, Não, peraí. Página inicial, dados. né? Não, Dados, dados. solver, né? Ovo. Tá. Então, aqui, o É a massa. objetivo é a massa da estrutura, né? O B37 está aqui embaixo, né? Função objetivo é a massa da estrutura, né? Alterando, obviamente, só as alturas, né? Das seções, né? Aqui, S02 e S02, né? E sujeita às restrições, todas aquelas, né? As restrições de frequência e restrições de tensão, né? E Certo. sendo que as variáveis são positivas, né? Você não pode ter uma seção com seção negativa, né? E, Sim. e aí a gente manda resolver, né? Ok. Já E aí resolveu. já resolveu. Ela chegou lá na seção da coluna, não, da viga, né? Que vai ser 12 por 27 qualquer coisa centímetros, né? 28, digamos. E a seção da coluna vai ser 12 por 30 e poucos, né? 32 por aí. Uhum. É, Você vê que ele é muito rápido, o solver, né? é super rápido, né? E você falou, às vezes você mostra que você roda de novo, né? É para ver se ele convergiu mesmo, né? Que resolver, é isso? Isso. Ok. É, é, mudou um pouquinho, não mudou? Não, né? Não, Não, eu tá tinha igual. convergido já. Já tinha convergido. Ver se as restrições lá embaixo foram satisfeitas também. Já, vamos lá. Você vê que as restrições de frequência zeraram, né? Praticamente aqui, 9 vezes 10 a 10 a menos 7, 10 a 7, né? menos 7 é zero, né? Isso aí. É. E o As resto deu tudo negativo. restrições de tensão sempre sobra, né? Não tem problema nenhum. Aham. Tem tensão de fricção e tensão de cisalhamento aqui nessas bagunças aqui, e sobra, né? Sempre sobra. E acho que tem de geométrica também, alguma coisa, sabe? Não tem, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve ter duas geométricas aí também. Ah, é? Pode ser que tenha um limite mínimo lá de dimensão também, né? É, Alguma, pode ser. Mas tranquilo, você vê que dá para fazer qualquer coisa, né? Não tem, sim. esse pórtico aqui é um pórtico que tinha um motor em cima, né? Essa otimização foi um trabalhinho que foi apresentado no Silance do ano passado, Eu pela, lembro. pela,
pela Geise, não sei se você lembra dela. Lembro. É, que está fazendo um doutorado em estrutura de madeira, hein? Bem, Vamos voltar aqui para o seu negócio aqui. alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade. O professor, a aula vai ficar gravada, né? Vai, É, Porque eu tentei aqui instalar no Excel, não consegui, então depois eu vou rever é, e estava tentando acompanhar, mas eu não achei onde que estava o tal mais aqui para achar os é, suplementos. é, Mas aí eu revejo a aula e tranquilo. tá bom, então. Eu tive esse problema, então você vendo a minha parte aí, você vê. Tá bom. Eu, tá Mas está certo. no slide também, que o professor Marcelo estava dando uma olhada aqui, está no slide mostrando É, onde que está é. certinho, como Tem, instalar. algumas pequenas variações nos anos aí do Excel e É, coisas do gênero aí. mas o jeitão é um só ali. É, tá bom. Beleza, então. Fala. Não, tranquilo. Tá lá no livro também, né? É uma das restrições para o cálculo. Exatamente. Mas vai que, né? Não custa tentar, né? Vai que. Você participou daquela consultoria de torre de eólica lá na Bahia, né? Comigo? Sim, a gente usou essa planilha aí. A gente usou, né? É. Essa Tinha planilha aí resolve até problema de casamento no interior da Bahia lá. teve uma fazenda, né, como eles chamam, de torres eólicas na Bahia, e caiu lá uma das torres, né? E aí os caras nos contrataram aí para dar um parecer aí.